O que é que significa isso? Dois terços. Significa que se eu pegar um tamanho de um lado do triângulo DF, né, que é maior, Uhum. seja, posso pegar o do menor também, não faz diferença nenhuma. Pegar do ABC aqui, por exemplo, pegar o número 8 e eu pegar o lado análogo ao do lado número 8 que é o lado DE, certo? É o lado verticalzinho aqui. O oposto é Uhum. o ângulozinho. E tá com esse aqui, né, com esse risco. Se eu pegar esse tamanho 8 e dividir pelo tamanho aqui do segmento DE, vai ter que dar 2 terços. Conta dá 2 terços. Isso aqui já conta a resposta pra gente, beleza? Uhum. Sendo assim, a gente pode, nessa, descobrir rapidamente quem é o tamanho DE ali, né? Que é justamente o que ele está pedindo. Ele está pedindo todos os lados do triângulo DF. Então, a mesma forma que eu vou fazer agora para o DEF, você vai poder fazer para os outros. Então, resumidamente, né? A gente vai dizer assim, que 8 dividido pelo DE, pelo tamanho do segmento DE, certo? Uhum. Isso é 2 terços. E eu quero saber quem é o valor do DE. É só fazer a multiplicação cruzada, beleza? Uhum. Né, 8 vezes 3, 24, mas se você quiser eu faço passo a passo aqui. Não, não precisa não. Agora eu... às vezes é bom, né, porque os números eles vão ficando menores, mas tanto faz também. Que são números simples, trabalhar, tudo coisa da tabuada, né? Vai dar 12, concorda comigo? Uhum. Legal. Essa foi a lógica que eu usei para achar esse ladinho aqui. Agora você pode usar essa mesma lógica, cara, para achar os outros lados, pode ser? Tá. Então vai lá, força. Mas aí vai ser igual a dois terços também, né? Todos os lados, né? Exatamente. É sempre a razão tem a ver com 2 terços, isso aí. Tá, fechou.
Terminei aqui. A primeira. EF. Quanto é que deu EF? Deu que EF é igual a 25,5. 25,5? Porque Hum, daí eu tive que multiplicar, né? 17 vezes 3, né? sim. Que dá Vezes 41. 51. E depois você dividiu 41 por 2. 51 por 2. Não, mas não era 41? Não, era 51. 3 vezes 7 é 51. 3 vezes 17 é 51. 17 vezes 3 igual a 51 aí. Tá. Que errei de cabeça, então. Você tá certo, isso mesmo. Agora pode ir pra próxima. Tá, fechou. Terminei. Pode me dizer a resposta, então. É... DF igual a 22,5. 22,5. Maravilha. É isso aí, então você pegou a lógica, viu? Falou de proporcionalidade, é só você ter um pouco de calma e dar um passo atrás, né? Cada lado tem um lado proporcional, né? O vermelho é proporcional ao vermelho, o verde é proporcional ao verde, certo? Uhum. E essa proporcionalidade significa, uma vez que ele nos deu aqui esse valor, 2/3, que se a gente pegar esses tamanhos e dividir na ordem certa, dá 2/3. Mas presta atenção, carinha, é na ordem certa. Veja só, como é que eu sabia que tinha que ser o 8 em cima e o DE embaixo? Porque quando eu olhei esse número aqui, veja, o menor estava em cima e o maior estava embaixo, certo? Uhum. Aí tu tem que ver o triângulo menor e colocar em cima do maior, né? Exato. No caso aqui, o menor ia em cima do maior. Nesse caso aqui, beleza? Aham, aham. Se fosse uma fração que é o contrário, né? Se fosse 3 em cima e 2 embaixo. Daí seria o contrário aqui também, beleza? Mas aí a lógica vai ser a mesma, né, no final. A lógica é a mesma, a regra de 3, toda a mesma história. Bora pra próxima. Deixa eu pegar aqui. Caramba. É melhor eu baixar tudo de uma vez. Só um instante. Bugou aqui o Framebles. 67.
Então, agora eu vou pegar aqui. Muito bem. Quais triângulos seguidos semelhantes? Termina em cada item a razão de semelhança. Aí, ó. Mesmo esquema. Beleza? Ele quer saber não só a razão de semelhança, como os valores de x e y. Beleza? Fechou, mas aí vai ser diferente então, né? A lógica. É, claro, nem todos os problemas eles não são iguais, né? Nenhum problema vai ser igual ao outro, mas você tem que adaptar, porque a matéria é a mesma, né? Semelhança de triângulos. Então, o que que nos orientou muito bem aqui nesse problema anterior? Fazer pintadinho quem era proporcional a quem, certo? Uhum. Depois que eu fiz pintadinho quem era proporcional a quem, eu peguei o menor e dividi pelo maior. Muito bem. Agora, nesse caso aqui, tu também vai pintar, você pode pintar da mesma cor aqueles que forem proporcionais. Só para você se orientar melhor, entendeu? Aham. Daí, como é que a gente chegava na razão de proporcionalidade? A gente pegava. Putz, travou aqui, só um instante. Deixa eu fechar esse negócio. Ó, como é que a gente vai, baseado no que a gente fez aqui, encontrar algo sobre a proporcionalidade? A gente pegava dois lados análogos, fazia a divisão, e isso nos dava a razão de proporcionalidade, certo? Uhum. Muito bem. Nesse problema, ele já nos falou qual era. O problema que tu tem aqui, ele não nos falou qual é, ele tá pedindo. Mas você tem o lado de baixo aqui, que apresenta um númerozinho nos dois casos, certo? Uhum. Então você pode usar isso aí para resolver. Outra coisa, ele quer saber quem é x e y. O x e o y, uma vez que você tiver a razão de proporcionalidade, então presta atenção no que eu vou falar aqui. Primeiro você tem que achar a razão de proporcionalidade, beleza? Tá. Depois você vai procurar o x e o y. Então eu falei um monte de coisa. Eu quero que tu tente primeiro, sem me perguntar muita coisa. Sem perguntar nada, na verdade. Daí, se você não conseguir, não tem problema, eu faço. Tá bom? Tá. Mas tenta primeiro. Mas tenta tentando, hein? Não é pra, tipo, tentar por 10 segundos, ah, eu não sei fazer. Né? Desenha, vai escrevendo as razões, né? Você já entendeu que razão é divisão, então vai escrevendo divisão aí, até que você chegue em algo que você acha coerente. Beleza? Tá. Então vai lá, força. Vou te mandar aqui o que eu fiz pra tu usar como referência.
Opa. Opa, e aí? Então, tô tentando aqui, só que tipo, eu tava tentando fazer a mesma coisa do outro, pra depois descobrir o valor de x e y, né? Você já achou Mas a razão de semelhança? não, porque no primeiro, tipo, era, Esses dois números aqui servem para quê? ué, pra fazer a razão? A Não razão de sei. semelhança não é pegar um lado de um triângulo e dividir pelo mesmo lado do outro triângulo? Sim, só que com as letras, Pronto. né? Só dividir esses caras tem a razão de semelhança. Como é que vai fazer para achar o x e o y? Regra de 3 de novo. O 20 está para o 15 da mesma forma que o 16 está para o y. Faz a multiplicação cruzada, acha o y. Tá, fechou. Aí depois eu faço o 15 sobre 20 e 9 com x? Sim.
Opa, E, bem. Eu cheguei que y é igual a 12 aham. e x é igual a 7,2. Só a razão de semelhança que eu não sei o que é. Acabei de falar, vou falar de novo, tio. É esse lado dividido por esse. Tá bom, mas aí tá perguntando razão de semelhança. Eu coloco x dividido por 15? Meu Deus, velho, tu não tá entendendo o português da minha fala hoje? Razão de semelhança, 15 dividido por 20, cara. Eu vou escrever, o que eu já falei umas 3 vezes hoje. Razão de semelhança é pegar um lado do triângulo e dividir pelo mesmo lado do outro triângulo. Agora você deve estar pensando o seguinte: ah, mas se eu fizer aqui, beleza, vai dar uma resposta. 15 dividido por 20 vai dar uma resposta. Mas se eu pegar essa outra combinação, vai dar outra resposta. Errado, vai dar a mesma resposta. Pelo menos tem que dar a mesma resposta se você não errou a conta, né? Essa aqui eu sei que você não errou, a do Y. Vamos lá, vamos ver se vai dar a mesma resposta. Quanto que dá 15 dividido por 20? Se eu simplificar um pouco isso aqui, dividindo por 5 em cima e embaixo, vai dar 3 quartos. Concorda comigo? Uhum. Isso. Então a razão de semelhança, vamos dizer assim, na fração reduzida é 3 quartos. Você falou que o Y é 12, né? Então, se eu fizer a mesma lógica, pegar 12 e dividir por 16, vamos dividir por 4 em cima e embaixo, porque os dois números são divisíveis por 4, também vai ficar 3 quartos, sacou? Então, a razão de semelhança é 3 quartos. Porque, como eu já falei algumas vezes, razão de semelhança. Meu, semelhança? Que é isso? Semelhança. É pegar o lado do triângulo e dividir pelo mesmo lado do outro triângulo. Ok? Entendeu? Hum. Maravilha. Assim, essa é a lógica de a gente poder igualar as coisas, né? Por que que eu posso igualar, né? Por que que eu posso igualar, né? Que nem você fez para resolver a conta, esse lado, né? A divisão desse lado pela divisão desse lado. Por que que você pode igualar? Você pode igualar porque é o mesmo valor, 3 quartos, sacou? Só está escrito de uma forma diferente, né? 3 quartos aqui está escrito como 15 sobre 20. Aqui vai estar escrito como 9 sobre 12. Se eu não me engano, é isso também. Deixa eu ver aqui. Por isso que eu acho que você errou a parte do X. Eu posso pegar 3 quartos, que é a razão de semelhança, e dizer que é igual a 9, que é o triângulo menor, dividido por X, que é do triângulo maior. Faça a multiplicação cruzada. 3x igual a 9 vezes 4, 36. X igual a 12. É verdade, você errou o X. Ok? Uhum. Muito bem. Não tenta decorar isso aqui. Tu vai errar na prova se tu tentar decorar. Ah, mas é sempre desse jeito. Não, não é. É sempre você avaliar o que é razão de semelhança, que é a divisão de um lado pelo mesmo lado do outro triângulo. E baseado nisso, você vai criar as relações que você precisar. Tipo as relações que a gente criou aqui para resolver o que a gente precisou resolver. Lembrando que, se nós estamos falando dos mesmos lados de um triângulo, esse lado. Putz, deixa eu abrir aqui de novo essa coisa. Por algum motivo bugou. Eu dividi esse lado aqui por esse, cara, tem que dar 3 quartos. Porque são triângulos semelhantes, são triângulos iguais, só mudou que um tipo, é, é uma proporção do outro. Poderia ser o dobro, o triplo, metade. Aqui não é nada disso, é 3 quartos. Um é 3 quartos do outro. Beleza? Então é isso aí. Se tu tentar decorar esse negócio pra prova, vai dar ruim, hein? Tu tem que saber fazer a lógica. A lógica da proporcionalidade. Você tentou decorar, não deu certo. Vamos pela lógica, então. Vamos pegar outra aí. Vou pegar aqui. Que vocês adoram uma regrinha, né? É sempre desse jeito, professor? Não, não existe sempre desse jeito. É sempre do jeito que você tem que avaliar.
Por exemplo, esse caso aqui continua sendo um problema de semelhança de triângulos. Esses dois triângulos são semelhantes. Só que eles estão virados, né? Os triângulos estão virados. Então eu não consigo tão diretamente dizer quem é quem aqui. Mas eu consigo fazer isso aqui, né, velho? Ó, perceber que o vermelho está relacionado com o vermelho, o verde está relacionado com o verde e o azul com o azul. Concorda comigo? Uhum. Maravilha. E como a gente acabou de ver, a tal da razão de semelhança nasce de eu pegar lados iguais e dividir. Então eu posso pegar, por exemplo, o vermelho com o vermelho. Então a razão de semelhança eu já achei, um terço. Simples assim. Ok? O que significa que todas as razões que eu criar pegando o lado do triângulo menor e dividindo pelo mesmo lado, só que do triângulo maior, tem que dar um terço. Por exemplo, x, lado verde, 15, lado verde. Se eu pegar o x e dividir pelo 15, tem que dar um terço. Uhum. Porque esse um terço é a proporção dos dois triângulos. Esse triângulo é um terço menor que esse. Ou, mais especificamente, esse triângulo é um terço desse, né? Pronto, daí se eu fizer a multiplicação cruzada aqui, vai ficar 3x igual a 15, x igual a 15 dividido por 3, que é 5, Sim. certo? Uhum. Veja, faz todo sentido do mundo. Esse x precisaria ser menor que o 15, porque o triângulo é menor, não é mesmo? Uhum. Outra coisa, como a gente percebeu que é um terço, quanto é um terço de 15? Né? Cinco. 5, Pensei nisso. exatamente. Maravilha. Então, agora vamos usar a mesma lógica ali para o azul. Vai ser 4 dividido por y, sempre o menor pelo maior, né? Porque eu comecei a regra pegando o menor pelo maior. Ah, isso na hora da prova fizer o contrário, professor, pegar o maior pelo menor, não tem problema nenhum. Só que a hora que você for fazer os outros lados, você também vai ter que inverter, né? Pegar o maior e dividir pelo menor. Então, peguei o menor, dividi pelo maior, igual a um terço também. De novo, multiplicação cruzada. E y vai ficar igual a 12. Também faz todo sentido do mundo o y ser 12, porque esse y é maior que isso aqui, 3 vezes maior que isso ali, né? Então é assim que você vai fazer. Eu recomendo fortemente que você faça desenhos, cara. Tipo, pega e faz coloridinho. Ficou muito mais claro agora que eu fiz coloridinho, né? Então tenta pegar um lápis de cor ou sei lá, caneta vermelha, preta, sei lá, para te ajudar, sacou? Então, essa é a vida. Problema de geometria, cara, a gente faz com desenho. É matemática, a gente faz com desenho, especialmente essas matemáticas que envolvem desenho mesmo, né? Geometria, trigonometria, essas coisas aí. Se você ficar tentando abstrair da sua cabeça, não vai dar muito certo. Beleza? Muito bem. Então, continuando, vamos pegar a próxima aqui, só um instante. Hum, Paralelogramos. Os paralelogramos dados a seguir são semelhantes. Ó, de novo, eles são semelhantes. Todos os lados deles têm uma mesma razão de semelhança, uma mesma proporcionalidade, ok? Qual que é a pergunta? Qual a razão de semelhança entre os paralelogramos A e B? Vou apenas ler o que eu já escrevi. A razão de semelhança é pegar um lado do triângulo, no caso lá um lado do paralelogramo, certo? E dividir pelo. Nossa, meu português aqui tá péssimo. Mesmo lado. Eu vou trocar triângulo aqui por figura. Porque serve para qualquer figura essa regra. Ok? Então, vou fazer o seguinte. Supostamente é para essa questão do paralelogramo ser mais fácil. Que ela tá antes na prova.
Muito bem. Então, parece até que você acertou bastante coisa, né? Mas eu vou querer que você faça de novo. Eu vou, eu vou, tem bastante conta aqui já feita no meio da prova que eu acho muito bizarro. Mas você vai ter que obter essas coisas aí tudo de novo, beleza? Beleza. Então, vou te enviar aqui o que foi feito para você tentar chegar nas respostas.
E aí, já sabe qual que é a razão de proporção dessas, ou de semelhança, tanto faz o nome, desses dois paralelogramos? É... Calma aí, tô terminando a conta aí. As outras eu sei. Tá, terminei. Muito bem. Pode me falar então aí as respostas. A primeira é 2/3, né? 2/3? É, peraí. Deixa eu pensar. Tem 2/3. Muito bom. Tá. Aí a segunda, botei que era 2,4. Aham. Aí a terceira é 70 graus, né? 60 graus, agora sim. Maravilha. E a última, coloquei que era 2/3 também. Qual a razão de semelhança entre os perímetros? É verdade. A razão de semelhança entre os perímetros vai ser a mesma razão de semelhança entre cada um dos lados. Até porque os lados são, né, somas. Então é isso. Muito bem. Ah, tendo em vista isso, vamos para a próxima. Eita, deixa eu pegar aqui a próxima. Só um instante. Só um instantinho que deu uma bugada aqui. Nossa, bugou mesmo, mas já tá saindo aqui. Uf, coisa desagradável. Ah, dessas matérias aí que vão cair na prova, tu tem alguma coisa que tu queira ver assim com pressa que tu acha que tá mal ou algo assim? E não, Tem nada que tu perceba que tem mais dificuldade, então. não. Só essa parte de triângulos mesmo que a gente viu hoje, porque nem estudei pra essa parte. A outra Ah, eu dei uma estudada, só que aí não deu tempo de estudar essa parte aí e nem estudei. outro problema de proporcionalidade aqui. Vamos ver. Sabendo que A, E, D são segmentos de reto proporcionais, quais são as medidas? Esse aqui continua sendo um problema de teorema de Thales, né? Que é onde você tem um lado sobre o outro igual um lado sobre o outro, certo? Uhum. Só tá um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas veja, se eu pegar esse desenho aqui e fazer isso aqui, olha só.
eu acho que vai ficar um pouco mais simpático as coisas que tu vem trabalhando, né? Certo? Uhum. Daí você consegue fazer rapidamente a analogia desse com esse, igual a esse com esse, né? Tá, Então, de novo, é aquilo que eu venho falando sobre desenhar. É muito importante que tu desenhe para entender o que tem que fazer, tá bom? tá, fechou. Bom, então vai lá, quando você encontrar o valor do X, me fale, por favor. Fechou. Consegui. É, chegasse na resposta? Oi? Chegou na resposta? Cheguei. Conta aí pra mim qual que foi a resposta. Que BC é 4 Aham. e CD é 10. CD é 10, exatamente, porque se o X é 4, né? 4 vezes Uhum. 3, 12, menos 2, 10. Maravilha. Então tá bom, cara. Fizemos a revisão de tudo que tu não tinha visto de triângulos, né? Acredito que você está bem para a prova. Eu só vou reiterar o que eu já havia te dito sobre a necessidade de sempre fazer os desenhos e não parar, porque, vamos dizer assim, não parar o exercício só porque não está exatamente igual algo que você saiba, né? Você vai construindo aos poucos. Por isso que o exercício ele tem A, B, C, D, para você ir chegando nas respostas aos poucos, entendeu? E Uhum. lembre-se, sempre que você tem triângulos semelhantes ou figuras semelhantes que seja, a razão de semelhança é a mesma em todos os lados, independente dos números não parecerem. Né? Por exemplo, aqui, né? A gente pegou 15 e 20. Como é que vai ser igual se aqui é 9, professor? Mas se simplificar a fração fica igual, né? 15 sobre 20 é a fração 3 quartos. 9 sobre 12, que era o valor do x, também dá 3 quartos, ok? Então a razão de semelhança é sempre a mesma. Você sempre pode igualar a divisão dos lados proporcionais pela razão de semelhança, ok? Fechou. Show de bola. Boa sorte na prova, meu parceirinho. Abraço.